Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso último vídeo, né, referente à parte de programação CNC no que diz respeito a essa peça aqui especificamente, né, o quinto vídeo, né, dessa série. No quarto vídeo a gente mostrou o ciclo de desbaste, né, e nesse agora a gente já vai fazer o ciclo completo, né, ou seja, após o ciclo de desbaste a gente vai ter o ciclo de acabamento, né, canal aqui para saída da rosca, o canal que tem aqui na peça, execução da rosca, né, utilizando lá o G76, depois o sangramento ali da peça. Então a gente vai verificar detalhe por detalhe ali na programação. Após o ciclo de desbaste, né, a gente já tratou sobre o ciclo de desbaste especificamente, né, o G71. Então a gente vai trabalhar ali após o G71. Né. Então tá toda a programação aqui, né? A gente já tinha feito a parte lá até o ciclo de desbaste, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente fez todo o processo até especificamente essa parte aqui, ó. Passar aqui. G71 está aqui, ou seja, o ciclo de desbaste especificamente, né? Iniciando ali o processo. E aqui embaixo, né, os códigos, né, a sequência operacional ali de ciclo de desbaste, né, o quanto é que vai ficar referente ali para o diâmetro, o quanto vai ficar na face, né, para a parte de acabamento. Então isso aqui a gente já viu, toda essa parte do contorno da peça, da silhueta da peça, a gente já viu até especificamente aqui, né, a linha N190, né, ou seja, aí ele finaliza o ciclo de desbaste, né. Ou especificamente, né, ele termina aqui no Z-78, né, ou seja, quando ele dá o último passe ali no diâmetro, e aí no último vídeo a gente já colocou lá o M30. Então aqui, feito essa operação ali do Z-78, o que foi que a gente fez na sequência? Um afastamento ali da ferramenta, né, para o diâmetro, né, ou seja, para o 50, a ferramenta afasta, depois que ela termina o ciclo de desbaste no diâmetro, e depois ela afasta na face, né, veja que ele fica ali 5 positivo. E aí eu fiz essa estratégia para finalizar o ciclo de acabamento que inicia na sequência, né? Então a parte nova mesmo ela começa a partir daqui. Ou seja, terminou o ciclo de desbaste, a gente vai chamar a ferramenta T0202. Já fiz a adição da ferramenta aqui. Ferramenta 2, ferramenta para acabamento. Ferramenta 3, ferramenta de canal, 3 milímetros de espessura. E a ferramenta 4, a ferramenta para rosca, né? No caso aí rosca métrica a 60 graus, são as 4 ferramentas, né? Então ferramenta 1 de desbaste que a gente já utilizou, ferramenta 2 ali para acabamento, a 3 canal para sangrar a peça e por último a ferramenta de rosca com ângulo ali com 60 graus. Beleza, voltando para o programa. Chamou a ferramenta 2, ferramenta para acabamento, o que é que acontece? A gente vai utilizar aqui a primeira novidade, né, aqui referente a esse ciclo de programação, que vai ser utilizar a rotação fixa, G97. Por que a rotação fixa? Né? Para manter ali aquela relação de acabamento constante, então a gente colocou a rotação fixa, né, com 1000 RPM, G97, rotação fixa, 1000 RPM e M3 ali para o sentido de giro da placa ali para o corte. Aqui G0X15Z1 é uma aproximação da ferramenta, ou seja, veja que ela vai lá para o diâmetro 15 e vai ficar 1 milímetro afastada da face. Por que a gente vai fazer isso? No desenho da peça, a gente observa que é uma rosca lá, essa parte aqui, né, vai ser uma rosca M18. Então, como ela vai ter essa relação aqui de profundidade de 1,5, a gente está trazendo a ferramenta mais ou menos aqui para esse ponto, né? Deixa aqui com outra cor, trazendo ela mais ou menos aqui para esse ponto, por causa do contorno, né, que a gente faz ali, né, de chanfre e tal, né? A gente fez um chanfre ali de entrada de 1,5, né? Então como é 1,5 de um lado, 1,5 do outro, né, a gente fez aí esse deslocamento, mas é só uma aproximação ali da peça por causa do contorno que vai ser executado, né? Então nesse caso especificamente ela vai estar deslocando para esse ponto aqui específico, x15, tomando como referência aí essa distância, né? Então, 18 ali menos 3,
né, vai dar 15 milímetros, né, que seria um e-mail de um lado e um e-mail do outro, né, mas apenas uma aproximação. Beleza. Então, a ferramenta aproximou, a ferramenta é para acabamento. Aqui na sequência entra um outro detalhe que é o G41, para compensar o raio da ferramenta. Por quê? Vai ter interpolação, movimento em ambos os eixos, né, X e Z ao mesmo tempo. Então, a ferramenta, a máquina, né, ela precisa analisar o seguinte. Vou colocar aqui a ferramenta para acabamento. O que é que acontece? Essa ferramenta aqui, se a gente for observar, ela possui um raio ali na extremidade. Quando você vai fazer a referência dela, o preset, esse preset ele vai tomar como base um ponto ali deslocado de intersecção entre as duas arestas, né? Ou seja, esse ponto ele fica de fato deslocado do que seria o raio ali da ferramenta, né? Então a gente precisa informar para a máquina que ela precisa compensar esse raio, porque senão o material ele vai ficar maior do que deveria, né? Então quando ela vai fazendo o movimento, ela vai realizando um cálculo matemático para poder compensar esse raio e deixar de fato ali no formato desejado, né? Nem no formato, né? Na medida desejada, beleza. Então, G41 ali para fazer a compensação do raio. Nessa linha aqui, G1Z0, é um movimento para ele poder realizar essa compensação, né? Então, aqui, de fato, ele vai tocar na face da peça, mas aqui o deslocamento já é em G1, ou seja, é um avanço linear programado. E aí entra, de fato, aqui agora o G70. O ciclo de acabamento, ele teoricamente ele é simples, porque o que é que a gente vai ter aqui de informação? G70, indicando que é acabamento. A linha onde vai iniciar o contorno de acabamento e a linha onde vai finalizar o contorno de acabamento. Então, ela vai aqui da linha 100 a 195, N100 a 195. E onde é que estão essas linhas? Foi as mesmas linhas que a gente utilizou no ciclo de desbaste, exceto essa parte aqui final. E aí eu vou explicar o porquê. Deixa eu subir aqui. Então, quando a gente fez o desbaste, a gente foi até o 180. Só que agora a gente utilizou mais duas linhas ali para acabamento, que na verdade são linhas ali para garantir o afastamento da ferramenta e não ter colisão com a peça. Então, quando ela terminar de fato o acabamento, o movimento útil, a ferramenta ela vai afastar para garantir que não tenha nenhuma colisão. Então, por isso que entrou essas duas linhas aí na sequência. Quando a gente estiver fazendo a simulação, a gente vai poder ver melhor o que representa esse movimento. Então, aqui basicamente é isso. Ele vai seguir aquele contorno e qual a diferença? Agora, ele não vai estar deixando nenhum material, nem no diâmetro, nem na face. Ele, de fato, agora vai usinar para deixar nos valores finais. Aqui a gente tem uma relação de velocidade de corte. Essas relações aí são indicadas por fabricante, né? Você tem que verificar na ferramenta que está utilizando. Então, velocidade de corte e aqui a indicação de avanço por giro. Então, aqui 300 metros por minuto e aqui 0,6, né? Ou seja, 6 décimos de milímetro ali por giro. Beleza, finalizado o ciclo de acabamento, a gente realiza o uso do G40 para tirar a compensação do raio, né? Ou seja, voltar ao parâmetro inicial, né? Que inclusive ali é do cabeçalho, né? Ou seja, é como se fosse uma relação de assinatura do próprio ciclo de programa, né? Para garantir que você está retirando aquela compensação de raio e não implicar diretamente ali no erro de operação. Então você precisa tirar o G41, ou se fosse o G42, né? Estivesse fazendo a compensação com o G42, você precisaria utilizar o G40, porque senão o próprio software ia indicar erro. Beleza, terminou o ciclo de acabamento, vem a ferramenta 3, que é a ferramenta de canal. E essa ferramenta ela vai posicionar nesses seguintes pontos aqui, né? A gente vai com a ferramenta de canal para esse ponto aqui inicialmente, né, em G0. Ela vai deslocar em G1 fazendo esse primeiro canal. Ela afasta em G0 e posiciona aqui nesse ponto e faz, vou voltar aqui, e fecha aqui o canal, ou seja, uma ferramenta de 3 milímetros. Esse canal ele tem 6 milímetros de espessura, né? Então, como a ferramenta ela tem 2 cortes com uma de 3, vai representar lá um canal de 6 milímetros. Mas mesmo assim, eu ainda coloquei na programação, quando ela termina esse último corte, ela vai fazer esse movimento aqui para meio que dar um acabamento ali no canal. O mesmo caso vai valer aqui. É a mesma sequência.
né? Não vai ser, obviamente, as mesmas linhas de programação, mas a mesma lógica operacional, né? Porque os dois canais são 6 milímetros, né? A ferramenta vai posicionar, faz o primeiro canal, afasta, faz o segundo canal e depois de um acabamento. Feito isso, vai vir lá a parte da rosca, que aí é o G76. E aí eu vou explicar ele a parte, né, daqui a pouco. Mas vamos colocar logo para simular, para a gente poder ver essa parte aí do acabamento, tá bom? Então, dá aqui o play para a gente ver essa parte aí do acabamento. Então, iniciando todo o ciclo, né, faceamento aí primeiro, indo lá até o X0. Ele faz o faceamento lá com o G1, né, com a relação ali de avanço programado ali de 0,4. Iniciou o ciclo de desbaste, né, tudo isso a gente já viu no último vídeo. E aí, no caso do ciclo de desbaste, ele vai estar deixando 0,5 no diâmetro e 0,2 na face, né? No software aqui, quando a ferramenta vai deslocando, você vê a posição aqui em cima, indicativa ali do ponto X, do Z, onde é que ele está ali de forma simultânea, né? E aí, nesse caso, a gente dá para perceber nitidamente que no pré-acabamento, o movimento da ferramenta no diâmetro, né, ou seja, em X, é exatamente 18,5, ou seja, respeitando o valor que a gente deixou lá. Aí pode verificar que é 18,5, respeitando o valor de 0,5 deixado. Então, beleza, está fazendo ali o ciclo de pré-desbaste, né? Ou pré-desbaste não, pré-acabamento. Ela vai trocar a ferramenta, né? Vai afastar, a gente vai trocar a ferramenta, vai chamar a ferramenta 2, que é de acabamento, de fato. E aí ela vai iniciar o ciclo ali do G70, tomando como base a linha 100 até a 195. Então ele vai dando acabamento. Observa que o diâmetro aqui, ó, ele está deixando 18, que é o diâmetro menor ali para essa parte da rosca. Então ele está só, de fato, ali usinando um contorno que já era conhecido, né, de todos nós, mas agora sem deixar nada, tanto no diâmetro como na face. Terminando esse ciclo de acabamento, vai vir lá a ferramenta de canal, como eu tinha explicado. A gente vai ver os movimentos lá da ferramenta de canal. A gente dá uma pausa para falar especificamente ali sobre a parte da rosca, né? E aí a gente vai finalizar tudo nesse vídeo, né? Então, posicionou, fez ali o ciclo ali para canal, fez o segundo canal, deu ali o acabamento, encerrou e agora ele vai chamar lá a ferramenta para rosca. Beleza. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse ciclo para a parte da rosca, né, especificamente. O que acontece? O ciclo para a rosca vai ser o G76. Deixa eu posicionar ele aqui. G76. Aqui. Pronto. Está aqui o ciclo para a rosca. Deixa eu ver se consigo dar um foco nele. Acho que vai dar para a gente entender bem aqui como é que ele funciona. Dá um zoom aqui. O G76 ele tem duas linhas de programação. Primeiro ponto, né, voltando lá àquela questão do ciclo de acabamento. O ciclo de acabamento ele terminou aqui nessa linha, G0, Z5. Chamou a ferramenta para rosca. A gente vai posicionar ela no ponto ali que vai iniciar o ciclo, né, referente lá ao diâmetro. Então veja que aqui o deslocamento foi G0, X18, Z1. Ou seja, a ferramenta ela vai parar exatamente aqui. Dá um zoom aqui. A ferramenta ela vai parar, ó, vou colocar aqui de verde, ela vai parar mais ou menos aqui. Ferramenta para rosca, né? Deixa eu mudar o perfil aqui. Então você vai ter lá a ferramenta para rosca, a ferramenta triangular, ela vai parar mais ou menos aqui nesse ponto. Beleza, parou aqui, a gente vai passar uma série de informações no que diz respeito aos passes que a ferramenta vai ter que executar, né? Então, por exemplo, a quantidade de passes para acabamento, o ângulo da ferramenta, o comprimento que ele vai ter que deslocar em Z, o diâmetro final em X, profundidade do filete, ou seja, todas essas informações a gente precisa indicar nesse ciclo aí do G76. Mas o primeiro ponto é posicionar ela, né? Então a gente fez esse posicionamento tomando como base essa referência. Ou seja, essa linha aqui, G0, X18, Z1, não é uma linha por acaso, né? Ela tem uma estratégia ali de usinagem que é posicionar a ferramenta de rosca no ponto ali de início de ciclo. Beleza, então, vamos lá, a primeira linha aqui do G76.
O ciclo ele começa com a letra P, ou seja, uma relação de função ali programada, e para essa relação de função a gente tem 3 informações, né? Deixa eu tentar dividir aqui, que são essas aqui. Pronto, beleza. Então, essa primeira informação, esses 2 primeiros dígitos, eles representam o número de passes ali para acabamento, né? Você pode perguntar, o número de passes para acabamento, tipo, chegou no final ali da rosca ali, já não dá o acabamento. O que acontece? O esforço de corte durante a execução de uma rosca, ele toma como base uma velocidade de avanço relativamente alta, né? Que toma como referência ali o passo da rosca, né? Então ali o ciclo de ruptura, né, da ferramenta em relação ao material, às vezes não ocorre de forma plena, né? Então ele remove o material, mas ele não remove totalmente por causa do esforço de corte ali direcionado, né? Então é muito comum repetir o passo final para de fato deixar a peça uniforme conforme está o projeto, né? Então isso é importante testar, né? 2, 3, 4 passos ali para acabamento, mas é muito comum o uso de 3 passos. Então essa primeira informação representa ali o número de passos para acabamento. Na sequência entra um detalhe importante, né, que seria esses 2 próximos dígitos aqui. Ele representa lá a saída da rosca, né, em relação angular, né? Então tem algumas referências para esse tipo de operação, principalmente se a rosca ela for cônica, né, que não é o nosso caso. E aí, tomando como referência, se a rosca fosse cônica, né, você teria que ficar atento ali qual o ângulo que ela iria sair, para não gerar nenhuma colisão, né, na peça, né? Como essa peça ela é paralela, a gente vai sair tomando como base ali 0 graus, sem nenhum problema, né? Então 0 graus ali seria a relação ali da saída paralela da rosca conforme, ou da ferramenta da rosca conforme a usinagem, já que é uma usinagem ali paralela. Então 0 graus aí sem problema nenhum. Beleza. A terceira informação é o ângulo da ferramenta, né? Nesse caso aí é uma rosca métrica, M18 por 1,5, né? Então, basicamente você teria 2 informações aí para colocar, né? O 60 graus ou 55 graus, né? Que são as comuns, né? 60 graus para rosca métrica, né? E 55 ali para rosca polegada, né? Então, aí é muito comum aí para Whitworth, né? 55 graus, aí referente para conforme o ângulo ali da própria ferramenta, né? Mas aí no caso é 60 graus, então é só colocar ali o 60. Beleza. As 2 próximas informações, no caso aqui o Q e o R, eles tomam como base o seguinte: profundidade mínima de corte, né? Profundidade mínima de corte e a profundidade do último passo, né? Profundidade do último passo. Eu gosto sempre de repetir: profundidade é mínima com base na profundidade ali do último passo, né? Então, nesse caso aí, esse valor 100, ele não é um 100 aleatório, ele representa 100 milésimos de milímetro. 100 milésimos de milímetro, ou seja, 100 milésimos de milímetro nada mais é do que 1/10 de milímetro, né? Se a gente tivesse por aí, se tivesse essa informação agora, esse Q fosse 900, seria 900 milésimos de milímetro, né? Ou seja, 9/10, né? Estaria faltando apenas mais 1/10 para chegar a 1 milímetro, né? Ou seja, que seria um valor muito alto ali para remoção para rosca. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando 100 milésimos para o Q, que é a profundidade mínima de corte, e o R, referente ali à profundidade do último passe, né? Ou seja, quando ele for executar o último movimento ali da rosca, ele vai tomar como referência esses 100 milésimos. Então, tá aí as 5 informações iniciais, né? Movimentos ali para a quantidade de passos para acabamento, o ângulo de saída da rosca, o ângulo da ferramenta, o Q representando a profundidade mínima de corte e o R representando lá a profundidade do último passe, né? Ou seja, o último passe ali da execução da rosca. Beleza. Na sequência, tem mais informações, né? Vou deixar aqui enquadrado. Então, G76. E aí vai vir, ó, essa primeira informação, que é esse X. Esse X ele não é aleatório. Esse X ele representa justamente o diâmetro final durante a operação ali da rosca, né? E aí, no caso, para chegar nesse valor, o que acontece? O cálculo para saber a profundidade do filete,
né, padrão, vai ser o que? 0,6134 multiplicado pelo passo. Né? 0,6134 multiplicado pelo passo. Ou seja, isso vai representar a altura do filete. Né? A altura ali do filete. Beleza. O passo a gente já sabe que é do próprio projeto. Né? Esse passo aí é de 1,5. Né? Então a gente teria aí 1,5 multiplicado por 0,6134. Né? Algumas pessoas arredondam, né? Colocam ali 0,61. Inclusive, tem até alguns fabricantes de CNC que indicam utilizar o valor como 0,65. E muitas literaturas voltadas à parte de fabricação convencional, torneamento convencional, vai indicar ali você utilizar o 0,7. Né? Por causa de questão de folga e tal, né? Mas se você for pegar pela norma referente lá a parte de construção geométrica de rosca, né, de fato a referência vai ser o 0,6134. Né? Mas aí isso vai impactar diretamente tolerância da rosca tal, né? Então é importante ficar atento ali com a execução. Esse 0,6134, né, aí é tomando como base de fato o que se tem lá na norma. Então 0,6134 multiplicado por 1,5 vai dar esse valor aqui, ó, 0,9201, né? 9201. E aí o que acontece? No ciclo de execução desses ciclos de fabricação, a gente tem que levar em consideração sempre o seguinte: o processo de usinagem no torneamento, seja lá convencional, CNC, outros tipos de tornos, é um ciclo que ocorre ali por revolução, né? Esse ciclo ele ocorre por revolução. Então a gente precisa ficar atento que existe uma base ali de simetria, né? Existe essa base aí de simetria. Então nesse caso, esse 0,9201 é a altura do filete de um lado, mas pela simetria a gente precisa multiplicar esse valor por 2. Né? Então, multiplicando esse valor por 2, a gente vai chegar, deixa eu colocar aqui, a gente vai chegar a 1,8, aproximadamente 1,84, né? 8402, pronto, valor fechado ali. Então, beleza, então isso aí vai representar o quanto a ferramenta vai penetrar na peça, tomando como base a revolução, né? O giro lá da peça. Ou seja, então só eu pegar o valor nominal da rosca, ali no caso 18, e subtrair desse valor. Então, se eu pegar 18, deixa eu colocar aqui embaixo, 18 menos 1,8402, eu vou encontrar exatamente esse valor aqui que representa o final ali do x, 16,1598. Acabou, então é o x final, que vai ser quando a ferramenta terminar lá o ciclo de execução, vai ser o diâmetro onde ela vai estar ali parando. Né? Aí aqui no caso, né, veja que ele está milímetro, décimo, centésimo, milésimo, né? Teoricamente eu não precisaria colocar esses 4 dígitos, né? Eu poderia diminuir, né? Colocar aqui x 16,159 ou até 0,15, mas entra ali aquela questão do acabamento, ou do acabamento numa precisão, né? Também tem que levar em consideração a sensibilidade da máquina, né? Se ela consegue dar esse deslocamento. Mas em tese, esse aí seria o valor. Beleza. O próximo ponto, o Z, esse Z-28, aqui, o Z aqui na sequência, ele representa onde a ferramenta ela vai parar durante a execução. Né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, deixa eu trocar a câmera aqui. Pronto, deixa eu esconder aqui essa parte aqui. Pronto, aqui. Ó. Então o que acontece? Quando a ferramenta de rosca ela fizer o movimento ali de usinagem, ela vai ter que parar em um ponto aqui. E aí por isso que tem o canal aqui de saída da rosca. Né? A peça em si, a rosca em si, ela tem 25 mm de comprimento e tem 6 mm ali de comprimento do canal. Né? Então 25 mais 6 dá 31. Então, teoricamente, eu teria até esse ponto aqui para a ferramenta sair, só que a ferramenta é triangular. Né? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu deslocar até esse ponto aqui, ela pode colidir. Né? Então, deixar aqui mais ou menos no centro é o ideal. Né? Então, 25 mais 3, que seria a metade aqui do canal, daria 28. Então,
seria uma referência interessante aqui para o deslocamento. Então, por isso que esse Z-28, para que a ferramenta ela pare exatamente ali no centro do canal durante a execução da rosca. Beleza. O R aqui na sequência, ele vai indicar se a rosca ela tem alguma conicidade, né? Essa rosca aí ela é paralela, ou seja, não tem conicidade, R0. Se tivesse algum grau, teria indicação aí do grau, mas para frente, né, a gente faz um programa indicando lá uma rosca cônica. Esse P aqui na sequência, né, ele tem um detalhe importante, que é a altura do filete, né, da rosca. A gente acabou de calcular, né, essa base aí do filete, ou seja, vai ser 0,6134 multiplicado pelo passo. O passo nesse caso é 1,5. Então vai dar aproximadamente aí 920. Agora 920 o quê? 920 milésimos de milímetro. Né? Então se você multiplicar 0,6134 por 1,5, ele vai dar 0,9201. Né? Então deixei ali já arredondado ali para 920 milésimos de milímetro. Então fecha aí o ciclo em milésimos. O Q, esse Q aqui é bem interessante porque ele representa a profundidade do primeiro passe. Né? A profundidade do primeiro passe. Então, tomando como base esse ciclo, né, algumas pessoas pegam, né, a relação ali do passe, né, e dividem ali pela raiz de 10 para poder encontrar qual seria o valor ali indicativo. Mas na prática, o que acontece? O primeiro passe ele vai ser uma relação de segurança da máquina, né, para não ter nenhum dano ali na ferramenta e garantir a ruptura adequada ali durante a execução da usinagem. Né? Então, essa profundidade aí, ela tem um caráter interessante. Né? Eu, particularmente, né, gosto de fazer essa relação aí, dividindo esse valor entre 3 a 4. Né? Ou seja, se a altura do filete é 920, eu posso estar ali dividindo ali entre 3 a 4, para que fique ali dentro de um valor, dentro de um limite. Né? Então, nesse caso aí, eu estou utilizando ali 290 milésimos de milímetro ali como valor de segurança ali para execução do primeiro corte. Né? Mas poderia estar utilizando ali 300, né? Vou alterar aqui, vou colocar 300 para ficar aí dentro de uma faixa ali próxima ali, né? 900 dividido por 3, né? Então 300 milésimos de milímetro, né? Ou seja, daria ali 3 décimos ali de corte, né? De profundidade no primeiro corte. Né? E aqui na sequência, esse F, super importante, porque esse F é super importante, que é o avanço que a ferramenta vai ter ali durante o giro. E aí você diz, poxa, mas esse e-mail tem alguma característica importante? Super. Por quê? É o passo da rosca, um e-mail. Então, se por acaso aqui fosse M18 por 2, aquele avanço teria que ser 2. Porque a cada giro ele vai avançar 1,5 milímetros. Por isso que o filete ele é formado. Ou seja, ele tem um avanço proporcionalmente bem maior do que a relação do giro. Né? Então, ali você acaba garantindo ali a execução ali do formato da rosca. Então, chegando nesse ciclo aqui, a rosca vai estar pronta. E aí eu vou só explicar aqui o movimento final, já para não perder tanto tempo, né, o vídeo não ficar tão extenso. Quando a rosca terminar, a gente vai trocar novamente essa ferramenta pela ferramenta de canal. E aí o que acontece? A peça ela tem esse chanfro aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. A peça tem esse chanfro. Então, não tem como eu fazer esse chanfro logo e sangrar a peça. Por quê? Se eu vir com a ferramenta de canal para fazer um deslocamento desse aqui, a gente vai ter um acúmulo de material aqui e pode quebrar a ferramenta. Então a ferramenta de canal a gente vai posicionar nesse ponto. A gente vai deslocar ela até aqui para fazer um canal de alívio. Depois a gente vai posicionar a ferramenta de canal aqui nesse ponto e vai deslocar ela em X e Z para fazer esse chanfro. E depois vai cortar ali a peça, sangrar a peça. E aí eu preciso só ficar atento com a compensação da espessura da ferramenta quando for fazer o chanfro. Por quê? Esse chanfro ele é de 2 milímetros. A ferramenta tem 3 milímetros de espessura. E a referência da... Deixa eu dar um zoom aqui, vai ficar melhor para a gente entender. Como a ferramenta tem 3, ela vai ficar passando aqui 1 milímetro.
Então tenho que deslocar a ferramenta para que ela desloque aqui esse -2. Né? Então quando a gente estiver ali na parte do programa, ali eu explico isso aí especificamente. Mas vamos voltar lá. Mudar aqui a câmera. Voltar aqui para a câmera padrão. Eu vou colocar aqui do início de novo. Resetar aqui ele para a gente ver lá todo o passo a passo aí e finalizar o ciclo. E aí já fiquem atentos, né? Quem quiser copiar a programação, vai dando um pause aí e pegando ali ponto a ponto. Então vamos lá. Faceamento. Vai iniciar o ciclo de desbaste, né? Deixando ali 0,5 no diâmetro e 0,2 na face. Ferramenta 1, né? Aí sendo aplicada. Toda essa parte da silhueta a gente já viu, né, no vídeo passado. Durante essa execução aí do ciclo de desbaste, dá para monitorar aqui ó, alguns valores, né? Onde está a posição em X, em Z, a velocidade de avanço, a velocidade de corte. Lembrando que a gente já explicou várias vezes o que representa a velocidade de avanço e velocidade de corte em outros vídeos, né? Então, só ficar atento aí na nossa playlist de fabricação. Bom, então aí ele está iniciando o pré-desbaste, né? Ou pré-desbaste, então talvez eu estou confundindo o nome, ó. O pré-acabamento, onde ele faz o contorno da silhueta ali da peça, mas deixando 5 décimos no diâmetro e 2 décimos na face, que foi o que a gente deixou aqui no ciclo lá do G71. Agora, trocou a ferramenta, lá para o G70, compensação de raio, G41, agora ele vai fazer toda a silhueta, agora deixando no valor final, né, ali no caso esse diâmetro menor que é 18, veja que ele está lá no X18, e aí ele vai fazer todo o ciclo operacional, dando acabamento ali na peça. Terminou esse ciclo de acabamento, a gente vai fazer lá a execução dos canais, né, tem aquele canal ali de saída da rosca, que é de 6 mm, e tem um canal ali do raio também, que é de 6 mm. Então, muito cuidado com o uso da ferramenta de canal para não fazer esse deslocamento em G0, né? Porque como você está fazendo um movimento, né, radial, a chance de quebrar a ferramenta é enorme. Então, fez ali o canal, posição ali para a ferramenta de rosca, iniciou lá o ciclo de rosca, né? O primeiro corte ali com 300 milésimos de milímetro, e depois ele vai calculando automaticamente para poder ir executando a rosca até chegar ao diâmetro final ali de X16, 159, né, aproximadamente, ali fechando o ciclo. Terminou a rosca. Agora, o canal de saída, né, o canal de alívio, fez o canal de alívio, posicionou, cortou, finalizou ali a peça. Né? Então, peça ali finalizada. Tirar aqui para a gente poder visualizar a peça. Dar aqui um zoom. Bom, então, peça executada. Né? Feito lá todo o programa, cortou a peça aqui tranquilamente. Esses ciclos, né, é sempre importante você estar exercitando, né, essa parte aí de coordenada, né? A gente vem utilizando aí ciclo absoluto, né, aí nessa operação, né? Esse simulador, inclusive, pelo que eu observei, né, ele não tem parâmetro ali para coordenada incremental, né, ali para o G91, né? Não sei se tem alguma previsão de sair alguma atualização, mas pelo menos o que eu vejo aqui dele, de testes que eu fiz, não vejo lá a operação dele lá no G71 ou G91, mas aí no caso para absoluta você já tem aí N possibilidades aí de uso, então para a parte de programação funciona perfeitamente. E é isso, né? Todo o ciclo de programa ele está aqui descrito, né? Passar aqui ele de forma mais lenta aí para quem quiser aí pausar, anotar, testar, né? Tá todas as linhas aí de programa. Acho que ficou 50 linhas, né, de programa. (57 linhas, né, de programa até o M30 ali para fechar o ciclo, né? A gente utilizou 4 ferramentas: desbaste, acabamento, canal, rosca, aí para fechar esse ciclo de operação. Bom, então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu!